Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, para todas vocês que estão online conosco. É uma honra ter vocês conosco nessa noite, no nosso primeiro podcast. Eu sou a Débora Carneiro, esposa do pastor Marcos Landim. Nós somos ele da Cristo para Todos, para a honra e glória do Senhor. Nosso pastor Gilmar Santos e pastor da Raimundinha, que preside ali nosso ministério. E eu estou muito feliz por esse projeto, por essa oportunidade e, principalmente, por fazer o ID do Senhor e ter um propósito, né? Nós temos um propósito, primeiro, de obedecer ao nosso Deus, segundo, de fazer o ID. E hoje, vocês podem perceber que eu estou um pouco nervosa, mas vai melhorar. E hoje é uma realização de um sonho. É um canal para nós. Eu posso dizer para vocês, assim, que é um novo tempo. Amém. Uma nova direção. E o Senhor tem nos abençoado e Ele nos deu de presente. Começamos a sonhar e várias mulheres começaram a sonhar conosco. Eu sou a vice-pastora do ministério e eu convido você a estar conosco por essa 1h30, aprendendo desse tema que ele é tão rico, os males da alma. Que você possa abrir o seu coração e deixar o Senhor trabalhar através dessa transmissão. Eu vou apresentar para vocês as nossas pastoras lindas, nossas companheiras, mulheres incríveis, pastora Marileia. Olá. Pastora Marileia Rabelo, ela é ali do Parque Tremendão, pastor dele com o pastor Jorge, uma bênção. Pastora Eliane Alves Oliveira. Chique demais, amiga. Oliveira. Glória a Deus. Ali de Nerópolis, né? Pastor Ney. Pastor Ney. Deus seja louvado pela vida de vocês, pela Amém. oportunidade. E a nossa pastora convidada, a pastora Jaqueline. Jaqueline Aquino, ali de Jaraguá. Que bênção. Vocês são todas bem-vindas. Amém. E vamos começar, né? Bora. Vocês querem falar? Pode ficar à vontade. Bora começar. É um tema, assim, né, Débora, que a gente trouxe muito presente, né, na nossa realidade. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através Eu creio também. desse momento aqui especial, né, pastora Marileia? Vai ser lindo, né? Com certeza, com certeza. Nós já sentimos o agir de Deus em nossas vidas, nossos ouvintes. Inclusive, quero levar minha voz a todos os ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, dizer que você é muito bem-vindo e nós estamos agradecidos a Deus pela sua companhia. Amém. É, coisa boa. E aí, Jaque, nós estamos preparados para esse negócio, né? Bora lá. Eita, Estamos juntas, glória. graças a Deus, né? É uma honra ter você aqui conosco, né, Honra Débora? toda Demais. nossa. Demais. Deus te abençoa. A paz do Senhor para todos vocês, para todos os ouvintes, né? Espectadores que estão nos ouvindo aqui agora. E é um prazer e chegou o dia, né? Chegou. Estamos Glória juntas. a Deus, chegou o dia. Alegria Meu Deus. total. O filho nasceu. Nasceu. As O dores filho de nasceu. parto passou, graças a Deus. Passaram. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, meninas? Vamos falar desse tema tão Vamos, bacana? Vamos. Um tema assim que toca males da alma, Jaque. Males da alma. E eu vou falar um negócio pra vocês. Hoje tá difícil encontrar alguém que não tem um negocinho, né, Débora? Tem. Tá difícil. Por quê? Porque o peso da caminhada, o peso da vida, o peso do ministério, tudo junta. E se a gente não tiver uma estrutura, a gente adoece, né, Jaque? Adoece, com certeza. E aí a doença, ela não vem só para esse corpo, né, pastora Marilei? Com certeza, minha Ela amiga. vem da alma. Da alma, o coração. E uma coisa que a gente trouxe a Jaque aqui para falar bem, né, pastora Débora, é que ela vivenciou na pele aí um momento muito forte, né? Passou pela depressão. Passei pela depressão. Venceu. Na verdade, angústia, né? Angústia, ela gera dentro do ser humano a instabilidade. Ela provoca danos físicos e mentais. Então, tudo começa com ela. É uma sensação dentro do coração, né? O ser humano é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, né? Ele nunca pode esquecer que ele tem uma dependência diária de cumprir seu dever por aquilo que ele foi chamado. Então, a angústia, ela permeia no pensamento, no coração do homem. Infelizmente,
e ela pode atrasar, né, seus vínculos que são promissores para poder ter uma vida bem desenvolvida, característica social, mental, psicológica no meio da sociedade. Então, tudo vai começar com ela, para se obter, infelizmente, ansiedade e níveis maior que são os viés da ansiedade, que nós vamos falar aqui hoje. Isso aí. E aí, pastora Débora, trouxe aí para nós aí esse tema pesado, realista. Eu vejo uma necessidade. Hoje nós atendemos pastoras e pastores de longas caminhadas, né? Que tem um nicho muito grande. E se você sentar com elas 10 minutos, 80% tem algo a falar sobre os males da alma. E quando eu falei Jesus, o primeiro tema tem que ser direcionado. Cuidando das pastoras, cuidando dessas mulheres, que às vezes elas nem sabem que elas têm algo, porque é tão... Para elas, não, pode ser que não seja patológico, né? Que seja algo só espiritual, uma tristeza. Não, é espiritual, é espiritual, é espiritual. E não busca ajuda. Exatamente. Não busca ajuda. Exatamente. E eu creio que através desse podcast, através desse momento aqui agora, nós vamos abrir os olhos, em nome de Jesus. Verdade. Algo extraordinário vai acontecer Eu no creio. meio. Eu Sabe, elas vão creio. poder se identificar, olhar no espelho e falar, não, isso, eu sinto isso, eu estou vivendo isso. E poder, assim, ter uma luz. Isso. Porque o propósito de Deus é que nós sejamos felizes. Isso. Exato. Felizes. Isso. Não podemos deixar que essa... Irmãs, não é uma onda. Não. Não é uma Não onda. mesmo. Porque eu já ouvi até psicólogo falar, não é uma onda. Não, não é uma onda. Não é, também não acho. Não é uma onda. E de É fato uma não realidade. pastora Débora. Por quê? Porque a gente vê e estima-se que em várias pesquisas, inclusive da Organização Pan-Americana da Saúde, estima-se hoje que mais de 300 milhões de pessoas Tá ou vendo? sofrem Tá vendo? ou estão à beira disto, né? Misericórdia. Inclusive, como a gente chama desse transtorno. Transtorno. Né? Transtorno. Então, é algo que, de fato, precisa ser tratado, precisa ser conversado. É uma realidade. E detalhe, né? Ela, antes, ansiedade, depressão, quando se falava nisto, aderia-se mais às pessoas idosas, às pessoas de mais idade, né? Exatamente. E hoje não. Ela é generalizada. Generalizada. Nós temos visto hoje Crianças. crianças, Exatamente. adolescentes, Tem jovens, né? Então, assim, Eu vejo também, pastor, uma área muito pesada nessa questão são os nossos adolescentes. Hoje os adolescentes estão sendo atacados constantemente com esse mal, né? Com certeza. E a gente vê quem era para estar no auge da alegria, né? Quem era para estar assim, a iniciando idade, a né? idade da alegria, né? E eles estão entrando assim por um canal bem pesado, né? Verdade. Mas eu vou falar um negócio pra vocês aqui, seguindo aqui, pastora e missionária e Jaqueline, amiga. Eu acho que nós vamos deixar esse negócio de tema de lado. Bora, amiga. Vamos ficar Partiu. todo mundo de amiga. Vamos falar da depressão e ansiedade? Bora. Tem uma divisão aí? Tem uma divisão. O corpo físico, ele é reflexo das nossas emoções, crenças e pensamentos. Sempre que alguma coisa não vai bem, o corpo ele encontra um meio de sinalizar. O exemplo é um copo com água. Eu tenho uma xícara com água aqui agora, eu seguro ela para me tomar, eu supro uma necessidade. Se eu ficar com essa xícara aqui durante algum tempo, eu vou ver desconforto. E eu vou ver que o meu corpo vai começar a sentir. Se eu passar 1 hora com essa xícara, vai ter instabilidade, com certeza. Cãibras nas minhas mãos, nos braços, e vai começar a ficar insuportável. Então eu vejo que há uma necessidade de retirar essa xícara, porque ela, infelizmente, trouxe para mim prejuízo. Então o que eu vejo? As doenças físicas, elas são uma coisa, mas as doenças mentais são manifestações do inconsciente que precisa sinalizar. Tem algo errado, ou seja, tem uma questão interna que foi mal resolvida. Há uma necessidade. Então, o que nós precisamos entender? A palavra, o sentido da alma, desenvolvido pela ciência, que é um estudo próprio mesmo para o psique do ser humano, é realizada através de estudos como psicologia, psiquiatria, a neurociência. A abrangência sobre o assunto é desenvolvida sobre essas matérias.
E a Bíblia vai falar sobre alma. Então, como nós não vamos falar como os carnais aqui, vamos falar como espirituais, a necessidade do ouvinte, do espectador, quem está nos ouvindo, tem que entender. Eu vi uma frase uma vez que me chamou a atenção. O tamanho do vazio da sua alma é o tamanho do Deus, né, que precisa suprir ela. Forte, hein? Não é forte? Nu. Então, bora lá para esse sentido. Então, quando o homem ele encontra Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é entender que a sua natureza pecaminosa ela está sendo liberta. E a sua mente está sendo regenerada. O homem do mundo, ele tem esse atraso, infelizmente, porque ele não tem conhecimento do Deus que supre ele. Então, como que a gente vai entender que há uma oscilação dentro do peito, dentro da alma, que se chama angústia, que é um buraco, um vazio? Ou seja, a depressão que comprime para baixo, a ansiedade que te estrangula. Porque na etimologia da palavra ansiedade significa estrangulamento. Só para você ter uma noção, tanto Olha, que a não pressão é sabia. forte. Sabia, amiga? Né? É E os Muito verdade. forte. sintomas? E os sintomas? Desencorajamento. Então, né? primeira Nossa. coisa, a ansiedade, ela é desordenada porque ela traz angústia profunda, né? A ansiedade, ela é o quê? Ela é subjetiva. Eu não é concreta. Isso aqui é concreto. O copo é concreto, é subjetiva. Então, a ansiedade é medo do futuro. É eu trazendo o futuro para o presente, esmagando o meu presente, tirando perspectiva do futuro. Então, é como se eu olhasse para o futuro e falasse, como é que eu vou pagar? E agora, como é que eu vou viver? E agora, como é que eu vou comprar? E agora, desestabilidade econômica no país vai trazer atraso para mim. Aí eu deixo de confiar. Aí nós vamos falar sobre isso aqui na vida do cristão. Né? Então, primeiramente, na pauta, o que é presente aqui? A oscilação, que traz essa angústia, certo? Porque o ser humano ele tem um nível de ansiedade. Só para vocês terem uma noção, só para a gente pontuar, o medo é subjetivo também. E o medo, o que, que ele vai fazer? Ele, primeira coisa, ele vai trazer um alerta cerebral. Olha aí. Para o cérebro. Quando ele traz essa alerta para o cérebro, ele também vai trazer um alerta para suprarrenal, que está acima dos rins. Quando ele Olha faz só. isso, essa substância acelera o coração, acelera todo o nosso mecanismo de defesa, então a gente vai entender, eu não posso atravessar a rua porque está vindo um caminhão. Aí, trazendo para a linguagem de um povo, acelera o coração, Puxa. falta ar, E a você pessoa fica com é. falta de ar, angustiada, Mas aí, né? Olha para você ver. Esse é um índice normal, Oh. ok? Esse é um medo normal. É um medo que a gente Natural. natural, O natural. ok? A ansiedade, por ela trazer a sensação de estrangulamento, ela já é mais alterada. Alterada. É a que tira o sono, Exatamente. é a que deixa a Que gente a gente agoniado. vai ver o viés dela, dentro dela, que é chamado de transtorno de ansiedade. Porque a ansiedade normal, subjetiva, eu não vou atravessar a rua se eu não olhar de um lado para o outro. Eu não sou louca. Nunca, jamais. Eu não vou deixar uma criança atravessar sem pegar nas minhas mãos. Claro, Normal. cuidado, uhum. Só que o transtorno da ansiedade é que é o vacilo. Porque todos os transtornos estão vindo de excessos que são adoecedores. E todos os excessos que passam do ponto, eles vão te adoecer. Então, a bioquímica cerebral, ela vai entender uma coisa. Eu preciso trabalhar. Né? Mas quando dá essa desorganização cerebral, infelizmente vai trazer transtorno para todo o corpo. Pastor Jaqueline, há uma pergunta, né? Depois desse relato de como que desencadeia, né? Existe, então, uma ansiedade, uma situação dessa que seja hereditária? Porque eu já ouvi assim, ó. Ah, não, não, minha mãe é muito ansiosa. Aí lá em casa todas as minhas irmãs são. É, fala desse jeito. Fulano puxou o bichinho, ó. Aí que todo mundo tem uma É. ansiedade. Fulano é O- igual ciclano, O ansioso. decorrer da vida e dessas situações adoecem e tem também essa situação de ser hereditário. Hereditário. Então, bora lá. Primeira coisa, deixa eu só deixar aqui para todos os ouvintes que estão nos vendo, espectadores também desse podcast maravilhoso, é que eu não sou psicóloga formada, eu não tenho nenhum tipo de formação. A Jaqueline, ela veio de traumas por ansiedade, distúrbio depressivo pós-recorrente, uma depressão muito forte. Uma vivência, eu vivi. Viveu. Prática, É melhor, né, amiga? É Eu melhor. Prática Verdade. pura. Sobrevivi. Né? Sobrevivi. Sobrevivi mesmo. Porque o distúrbio depressivo pós-recorrente é alguém que teve depressão, não tratou e veio ter depressão novamente. O que aconteceu comigo? Eu passei a buscar e a conhecimento sobre a doença que quase me matou. Então, assim, tudo um pouquinho, eu sempre passo por ele. Então, o que eu vejo? Dentro da ansiedade, vamos falar dentro da ansiedade? Ansiedade é o seguinte, aquilo que eu falei para vocês aqui, que se encontra dentro do ser humano. Porque a alma é o templo das nossas emoções. Então, quando eu falo de alma, eu falo de coração e de mente, ok? Existe uma palavra conhecida como epigenética. O que é epigenética? Simplesmente são os traços do pai que é passado para o filho. Alguma pessoa que está me vendo aqui agora, às vezes pode falar assim, meu filho senta como eu sento.
Uhum. Meu filho vai comer, me lembra quando era pequeno. Pastor Parece Eliane comigo. puxou o pai, ou puxou a mãe, pisa do mesmo jeitinho que a mãe, Desse jeito. Verdade. pirracenta igual o pai. Igualzinho minha avó. Já ouvi falar demais. Tem E probabilidades de ter essa consistência na vida da pessoa? Tem sim. Tem sim, porque assim, a natureza, ela é passada também. A natureza do homem, ela não é mudada por Deus, mas ele é transformado de glória em glória até ser dia perfeito, Amém. né? Não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para Glória que a Deus. experimenteis qual seja a boa, perfeita e Verdade. agradável vontade de Deus. Tá lá, Paulo deixou, né? Para nós. Então, essa transformação é na mente porque tá ligada à natureza. Então, pode vir traços do pai para o filho? Pode. Mas tudo também a gente tem que colocar aqui, em grosso modo, para quem está nos ouvindo, a temática ela é tão grande, tão abrangente, que todos os dias se descobrem coisas sobre a Novas, ansiedade e a verdade. depressão. Desculpa. Então, o start aqui para nós, para nos despertar, o que a gente pode entender? Essa ansiedade ela pode vir de uma criança que passou do pai para o filho, sim, num grau de natureza, ok? Só que ela pode avançar por um lar disfuncional. E esse lar disfuncional desequilibrado pode desenvolver uma criança cheia de problemas, que hoje a psicologia aborda o narcisista, o psicopata, o borderline, histriônico, entendeu? Pessoas dependentes de humor, oscilantes de humor, dependentes de aplauso, dependentes de amizade para Sim. poder viver. Desse jeito. Então, pode vir de Os distúrbios famosos também. bipolares, né? Os bipolares isso. aí vem muito dessa... A bipolaridade é um grau maior. E precisa se ter depressão para se ter bipolaridade, Olha que é aí, um tá transtorno de personalidade. Olha aí, pastora. Pois é, então assim, eu sempre defini na minha mente que a ansiedade a gente pode ver de uma forma mais clara, né? Dentro da psicologia, talvez a gente não consiga desenvolver bem, mas eu tenho assim em mente que a ansiedade ele é um estado, é um mal-estar físico e psíquico, né? Verdade. Que vai gerar no ser humano a aflição, vai gerar agonia, vai Angústia. gerar inquietação, verdade. inquietude, né? Mas nós, enquanto cristãos na pessoa de Cristo, Mateus 6:24, e por aí assim, para o próprio Senhor Jesus, aplicou aquela injeção de ânimo nos discípulos quando ele diz assim, não andeis andeis inquietos e ociosos. ociosos, nem ansiosos por Lindo coisa demais. alguma. Né? Verdade. E a injeção que eu encontrei lá está no versículo 26, pastora Jaqueline, quando ele diz assim, olhai os lírios do campo. Ai, que lindo. Glória. Aleluia, né? Aleluia. Então, essa ansiedade, eu posso ainda colocar, irmãs, e dizer que essa doença do século, principalmente do século XXI, ela veio não só agora, ela veio se espalhando. Você antiga. sabe por quê? É antiga. Irmã Jaqueline, a pastora Jaqueline, vocês concordam comigo, que essa doença da ansiedade, tanto a ansiedade e a depressão, ela se originou no Éden. Verdade. Deus não formou o homem de forma alguma incompleto. Né? Foi a desobediência e o Que pecado que gerou, a partir do momento que Adão e Eva já não estavam na plenitude, na companhia de Deus, eles começaram a se inquietar Verdade. e começaram a ter ansiedade e até ansiedade a ponto depressivo. Então, eu posso dizer para as irmãs que eu tenho isso em mente e creio que é uma doença que está atuando mais agora no século XXI. Mais visível, né? Mais Mas se conhecida. originou lá no início. Né? Engraçado. A senhora falou, me fez recordar. Eu era menina, a minha avó paterna, ela tinha dia que ela parava de comer, tinha tempos, né? Parava de comer, era uma tristeza, ficava magrinha, fininha. Ninguém sabia o que era. Tinha gente que dizer, é nada, é pirracenta, alguma coisa. Olha pra tu ver. Ela tinha uma Nossa. depressão, né? E era a forma dela, não comia, ia pra dentro do quarto, dormia o tempo inteiro. E o povo não sabia o que era depressão. Há mais ou menos aí 30 anos atrás. Então, não é um negócio conhecido. Não, há Mas muito já tempo vem de atrás, muito não. tempo. De 30 né? anos para cá, evoluiu o nível de conhecimento e busca constante. Porque Exatamente. nós somos o país mais rico em ansiedade do mundo. Nós estamos no pico do Everest. O Brasil é o país mais ansioso do planeta Terra. Não existe um povo mais ansioso que o Brasil. Então, nós temos aí, relativamente mesmo, nós temos um povo que, eu vou dizer assim, que todos os dias, para sair de casa, eles estão ansiosos, para voltar para casa, eles estão no Mais pico. ansioso. Mais ansiosos ainda, né? Pastoras, eu vou... Tem algumas perguntas aqui, eu já vou perguntar como se diz, né? Porque tá no momento.
em relação à ansiedade, como ela causa um estrago muito grande, a pergunta é: como detectar que é uma ansiedade? Que é uma ansiedade fora do normal. Fora do normal, sim. Certo. Ao ponto de não sair de casa. Aí eu já penso que já tá no síndrome do pânico. Aí já entrou no pânico. Eu ia perguntar isso pra ela, esse negócio da ansiedade com pânico aí. Tá. Então vamos lá para ver a Conserte. diferença. O que é a diferença de ansiedade com a depressão? Lapsos intermitentes de angústia. O lapsos intermitentes de angústia é o que eu sinto hoje, porque eu já tive depressão, então tem uma reação bioquímica cerebral no meu corpo. Que é certo? normal. Que é normal. Por exemplo, ela vem, ela fica aí o momento deprimido durante uma semana, mas ele vai embora, né? Como é que a gente sabe que a depressão vai perdurar? É como se fosse Vai a ficar, sequela. A sequela. Entendeu? Você vai ficar angustiado um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, um mês a pessoa não sarou, aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Eu vou descobrir que é uma depressão, não é mais uma ansiedade, certo? E aí as pigmentações da ansiedade, mãos gélidas, calafrios, coração acelerado, o fôlego sempre corta, sempre vai cortar, sempre vai ter aqueles batimentos cardíacos mais elevados. Trêmulos, muito trêmulo, tem que sentir, né? As mãos têm que estar sempre gélidas e trêmulas, que já virou que nós chamamos de transtorno de ansiedade. Transtorno não é comum, transtornado, entendeu? Fora do lugar, fora do comum, fora do normal. Então, uma pessoa que já não sai de casa não é só uma ansiedade comum. Já aconteceu alguma coisa, essa pessoa já está há um tempo já abatido e ela pode estar num nível de depressão, né? Que a diferença de ansiedade e depressão são os lapsos intermitentes de angústia. Perdurou durante mais de 3 semanas, um mês, tem que procurar profissionais para identificar, que é o que nós vamos entrar em questão, que eu acredito que vocês vão me perguntar aqui. Porque não tem como dar diagnóstico para uma pessoa que não procura o profissional, né? A não ser que, como eu, por exemplo, faço acompanhamentos com algumas pessoas, quer dizer... Peraí, deixa eu te né? interromper para nós pegar do início aí. Como você descobriu que estava com depressão? Então, Porque olha já só para pega você esse ver. negócio aí. 2 anos e meio sofrendo com ela. Segurando um copo com água durante 2 anos e meio. E, infelizmente, quase que, né, cheguei ao fundo do poço. Porque a depressão distímica, ela é terrível. A depressão distímica, ela pode vir de um menino de 7 anos que perdura até os 15, né? Então, você tem que tomar cuidado, porque quanto mais você segura esse copo com água, mais transtornos e reações químicas você vai ter no corpo. Então, vai trazer desgaste dentro do seu corpo, estomacal, vários problemas, gastrite nervosa, problemas e sequelas neurológicas, vários neurotransmissores sendo queimados a momentos e Incrível momentos. como acaba com tudo. Né? por Acaba com dentro, né? tudo. Então, eu fui defiando, certo? Fui defiando, porque assim, vai liberando cortisol. Nossa, vai liberando adrenalina. E aquilo ali ou te emagrece ou faz você O engordar. efeito contrário. Pastora, Certo? eu vou perguntar isso, irmãs, porque nós temos muitas pessoas que estão assistindo, porque é de interesse. A irmã relatando, a pastora relatando, 2 anos e meio, foi definhando, muitas reações. E o meio em que a irmã vivia, né? Vive. Esse meio, porque eu penso, e eu já vi situações assim, não, nós vamos fazer uma campanha. Aham. Nós vamos fazer uma campanha e Deus vai estar com providência. Sendo que Nós vamos repreender, né? a pessoa fica presa nisso. É. Ela fica presa, pastor Marileia. Pastor Marileia e pastor Helene, vocês lidam com isso, com O tempo pessoas, inteiro, o tempo todo. inteiro, Aham. né? E eu penso que você já tem um feeling pra... Não, depressão, O tempo inteiro. é ansiedade, E vem você cá. sabe qual que é a primeira coisa? Uma mulher, tô falando de mulher porque nós estamos no universo feminino. A primeira coisa que ataca, que já dá o sinal de alerta, é começar a se deixar de lado. É o primeiro sinal. Não sei se lá na pastora Marília ela já teve também essa experiência. É o primeiro sinal da tristeza profunda, é ela começar a se anular. Verdade. Começa a se deixar de lado, começa a andar desleixada, a despreocupar de si. É o primeiro sinal. Engraçado, como é incrível que a gente verdade. começa a se deixar, né? A se anular. Verdade, se anular. É? É E aí verdade. eu penso que isso deve virar, gente, uma bagunça na cabeça da pessoa. Ela deve ficar muito aflita. Porque é a mesma coisa de eu tô te dando um remédio, ele não tá funcionando. Eu tô indo pra Verdade. igreja, não tá funcionando. Eu tô orando, não tá funcionando. Eu tô aqui com as irmãs clamando e jejuando comigo e não tá funcionando. Então, assim, Todo mundo cantando, todo mundo chorando e eu aqui tô sentindo nada. não mudou, É, tudo continuou. Desse jeito. Então, eu penso que a clareza vai ajudar
as pessoas. É. Tipo, eu estou. O que eu faço agora? Realmente o que ela está dizendo, eu estou passando. É. Só que, gente, nós vivemos num tempo que a pessoa fala, não, eu fui no médico, ela disse que eu estou com ansiedade. É natural, né? É natural, você já viu? É natural quando a pessoa descobre que tá com ansiedade. Ah, eu fui no médico e passou um remédio pra mim pra ansiedade. Tô tomando remédio pra ansiedade. Vira natural. É algo natural, assim, né? Vou tomar um remédio pra ansiedade e vai passar. Não é, Como né, que Jaque? anda junto isso, pastora? Como que você conseguiu vencer isso? Porque eu tenho certeza, a pastora ministra, quando pega o microfone, Meu Deus. só Meu Jesus, Deus. assim, Deus derrama, Meu que a gente Deus. vê, É nós lindo. já vivenciamos isso, né? O Senhor Uhum. através da sua vida. Existe uma cobrança? Então, vamos lá. Tudo começa como? Qual é o ponto? Quais são os gatilhos? Aonde vê os traumas? A primeira coisa que eu sinto como uma pessoa, mais uma vez enfatizando que eu não sou formada na psicologia, nada, só estuda a doença. A primeira coisa que a gente faz, até mesmo o psicólogo, ele vai fazer aquilo que é necessário, voltar o seu passado um pouquinho, não numa psicologia reversa. Né? Porque eu tratei com a doutora Vangelli e ela sentou comigo, pegou um papel e falou assim, eu quero saber do seu passado. Isso é muito bom, porque as feridas estão no passado. As feridas é que deixam lesões, os traumas estão nelas, entendeu? A alegria, ela não produz feridas, então por isso que ela é momentânea, passageira e o povo esqueceu de Deus no deserto. Verdade. Porém, o que acontece? O trauma, ele traz uma identidade para nós, porque através dele traz disciplina e amadurecimento. O problema e a questão é que a gente muitas vezes não estamos preparados o suficiente, não temos um grau de maturidade para lidar com certas decepções, frustrações e percas. Então, eu venho de uma família, de um lar disfuncional, onde eu via o meu pai agredir minha mãe. Olha. Com 15 anos de idade, meu pai me espancou, arrancou um Deus. revólver e colocou na minha cabeça. Naquela noite, tudo que aconteceu, infelizmente, trouxe para mim o criver, né, lá em cima mesmo, de uma deficiência, né, paterna. Então, eu tinha uma deficiência paterna que eu não identificava como pai. A figura paterna dentro de casa foi ausentada a partir desse momento de uma falta de comunhão com o próprio pai, Meu que depois eu Deus. vim a perdoá-lo e ajudá-lo. Bom, enfim, cresci nesse lar disfuncional, meus pais se separaram e, infelizmente, por não ter vindo de um berço evangélico, infelizmente as maldições acompanham, né? Verdade. Então, eu tenho por parte paterna índice de suicídio. Né? Então eu quero contar só do meu avô, que atirou na própria cabeça, Meu na Deus. frente da minha avó, ok? Olha Meu pra avô você ver. paterno. E um primo meu de 22 aninhos que se enforcou aqui em Anápolis, dentro do banheiro. Meu Ok, Deus. então vamos lá. Então a gente só coloca esses referenciais, mas olha só, relacionamentos frustrados eu tive, né? Com 19 anos eu entrei numa depressão terrível e tentei 3 suicídios. Santo. Nos 3 suicídios que eu tentei, não obtive resultado porque Deus tinha um propósito na minha Claro, vida sempre. muito grande e dúvida. da Meu minha Deus. família. Então tá, Forte. resumindo em uma síntese, a gente coloca agora. Eu me casei com Josiel, vim para a presença de Deus antes de me casar, quer dizer, quando eu vim para a presença de Deus, houve um balanceamento da minha vida ali, porque Deus me trouxe para o ponto de partida de onde eu morava, que era Nova Glória. Comecei minha vida do zero, me caso com Josiel e fui ver a itinerância. A itinerância, todos sabem que não é fácil. A itinerância, ela tem preços e prejuízos terríveis, assim como pastorear. Verdade. Então a gente veio de improbabilidades, incertezas econômicas muito difíceis. E quando eu engravidei do Miguel, antes de eu engravidar do Miguel, eu fui submetida a um processo muito difícil. Porque sem condições financeiras, olhando para um futuro que eu não tinha perspectiva. Então a gravidez foi complicada, meu pós-operatório foi complicado e desenvolveu uma depressão pós-parto. Nessa depressão pós-parto, eu não sabia o que era depressão, não sabia o que era ansiedade e me vi no leito, no fundo do poço. As complicações vieram psicológicas terríveis e os danos físicos vieram. Porque não houve uma cicatrização, e aí eu já colocava a culpa mesmo, e eu comecei a olhar para Deus como alguém que fugiu de mim. Então, o que a gente vai entrar aqui? A gente vai entrar na esperança realista, em meio à angústia, que é o livro que eu tô com ele aqui na minha mesa, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Porque a gente acha que por pregar, por cantar, a pessoa simplesmente é alguém que mostra para o mundo que ele é alguém blindado, e não é. Porque nós passamos por prova. Quando a gente vai para o Salmo 142, a gente vai olhar para um Davi que está cercado pela angústia. A epígrafe Verdade. do texto vai dizer assim, do Salmo 142, socorro na angústia.
Então, se fala socorro na angústia, alguém está em angústia, buscou socorro e encontrou. O Salmo 50, verso 15 diz, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Então, quando ele diz assim, ó, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. Ele vai falar assim, ó, no versículo 7, tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Não. Então, quem está preso, Davi, na alma, dentro de uma caverna, por quê? Uma perseguição. Então, uma por causa de uma perseguição, de um luto, de uma adversidade. Para completar, o meu pai, que me espancou com 15 anos, eu consegui perdoar, amar meu pai, eu vim para o evangelho, só que eu encontro meu pai morto dentro da casa dele. Meu Deus. Então, foi o ápice da minha depressão. Na época, meu primo tinha morrido, o pregador da família morre com 21 anos de idade, que era o Júnior. Morreu. Então, vamos fechar aqui. Morei em Brasília, em Santa Maria, na 204 de 7, ponto vermelho do tráfico de droga, né? Bandido me bateu ali, sofria pressão de bandidas, enterrava as armas em frente, o lote que eu trabalhava ali, numa panificadora onde eu trabalhava. E, na época, eu vivi uma vida, infelizmente, de promiscuidade, de pecado. Eu era cantora de banda de forró, dançarina. Nessa época, então, eu não tinha uma vida com Deus. Então, bora lá. Eu morava com um rapaz. E esse rapaz que eu morava com ele, os caras chegam e matam a mãe dele na minha frente. Meu Deus. Então, vamos bora lá. Pega aí uma pessoa que vem para a presença de Deus quebrada, desestruturada. O que Deus vai fazer? Restaurar, não é? Então, vamos embora para o passado, porque na restauração está no passado. A restauração não acontece no presente. Deus não restaura o muro que já está acabado. Ele restaurou os muros de Jerusalém. Neemias restaurou os muros que estavam derrubados, portas queimadas. Então tá, meus muros derrubados, portas queimadas, Deus envia o Espírito Santo para restaurar. Aí a Jaqueline está toda quebrada, operação difícil, vida econômica difícil, dificuldade, todos esses traumas veio a depressão. Aí a depressão vai atolar. Por quê? Porque eu não consigo sair. Eu tento, mas não dou conta. Uma pessoa que está com depressão, não adianta você chegar nela e falar, levanta a cabeça, meu filho, sai dessa cama. Não vai adiantar. Exatamente não isso. vai adiantar. A gente vê isso, O né? que eu trabalho com uma pessoa que está com depressão? Então, eu nunca. Não adianta. Você falou um ponto importante aí. Não adianta você chegar para alguém que está depressivo e dizer, para com isso, né? Então, você que está aí conosco pode detectar, então, que se está dessa forma, precisa de ajuda. Precise muito. Né? Não Vai tem anotando, gente. Vamos lá? É, Deixa eu provar. O Salmo 22, versículo 15. A minha força se secou como um caco e a minha língua grudou no céu da boca. Me puseste no pó da morte. Por que faz metáforas? Porque se fala com alma com metáforas. Oi. Você é um poeta vivenciando a época de sequidão. Então, você vai entender que com alma, você trabalha totalmente diferente do que corpo. Do que a carne. Entendeu? Exatamente. Por que eu tenho facilidade em trabalhar com pessoas depressivas? Porque eu passei pelo poço, pela lama, pelo momento de angústia, desilusão, tem trevas. currículo. Sendo assim, para esclarecer mais ainda para os nossos ouvintes e para nós também, gente, não é genético. Não, Não é é genético. desenvolvido. Quando vocês ouvirem isso, é a história da pessoa. Então, desenvolve, desencadeia. Então, não é genético. O histórico, A né? epigenética ensina o seguinte: 50% do que você nasce, você herda do seu pai e da sua mãe, que é em questão de natureza. Então, o jeito de você pisar, o jeito de você comer, o jeitinho de você deitar, ok? Esses traumas, eles são deficiências que acontecem dentro de um lar, na vida da pessoa, no decorrer da sua vida. Então, a depressão, ela é disfuncional. Então, ela vem de todos os traumas que a pessoa vem vivenciando, Olha aí, ok? tá vendo? Se uma criança de 7 anos tem depressão, tem uma coisa errada. Vai vasculhar, vai Meu observar Deus. essa criança, né? Pensa uma criança de Teve um 7 anos. suicídio em Brasília com um menininho de 7 anos de idade, Verdade. tá? Meu Deus. Nós ficamos sabendo, na época, tinha 7 anos, esse menino suicidou. Olha só para vocês verem que situação. Só que aí a gente vai chegar num grau daqui a pouco, nós vamos conversar sobre a questão espiritual. Vamos chegar lá já. Pastora Marilé tá doidinha de falar uma coisa. Ela tá Fala aqui, aí, lê, tá pastora. aqui, olha. Fala, pastora, fala. Pois é, eu estava mesmo tentando falar aqui. É o seguinte, que assim, na minha cabeça, já na minha formação, em relação à depressão e ansiedade, eu percebo que a depressão, ela é gerada de um estado de desencorajamento, né? Como nós Verdade. já falamos, de perda de interesse. E é como a pastora Jaqueline falou, na maioria das vezes, ela é causada por N situações. Verdade. Né? É um histórico, né? N situações, que pode ser umas situações que vem puxando lá do paizinho, lá da mamãezinha, uma situação que você passou lá no Vivenciou. mercado de trabalho, vivenciou, né? Então, isso, de fato, são que provoca,
né? Esse tipo de depressão, ansiedade. Hoje eu estou com uma filha para casar daqui a 2 semanas. Oh, meu E ela está Deus, que numa coisa mais ansiedade linda. normal, né? Aquela ansiedade Natural, de né? viver Natural, é o Ah. natural. que a gente vê que sobre ansiedade versus depressão, a gente vai ver que a ansiedade, ela é mais, eu diria assim, para o meu conceito, que ela é caracterizada por uma preocupação intensiva, que às vezes ela não está gerada, por exemplo, caracterizada e gerada por alguma coisa já, eu quero dizer Pronta. assim, pronta. Já né? pronto. Não, é assim, ou mesmo com um foco definido, né? Ou com foco ou sem foco definido. Então, essa ansiedade, ela é gerada. É um negócio que Né? a gente não vê, né? Exatamente. A gente começa E a tentar montar aqui, né, Verdade. Débora? A gente começa... E a depressão, eu penso, né, que ela é gerada na tristeza, na angústia, e quando ela se torna intensa e constante, né? Exatamente por N motivos. Aí vem, como a pastora Jaqueline falou, né? Aí vem aquela parte que traz à memória aquele passado. Às vezes é uma pessoa que te falou uma palavra tão dolorida, ela Verdade. marcou na sua vida, Verdade. ela é um motivo de tristeza. Depressão é excesso de passado. Olha aí. Exatamente. É o excesso de Nossa. passado. Forte, Então, são forte. coisas Viu, que a gente? gente- Anota. Depressão é excesso de passado. Meu Deus, isso é muito forte. Então, traumas que não foram Passados curados. de angústias, Meu né? De Deus. aflições, de tristezas. O abraço cura, ele cura. Uma boa amizade, ele cura. Então, esse haver do amor ágape e a empatia traz toda a solução para nós. Só que o que acontece? A depressão, ela está mais profunda. Então, livra a minha alma da prisão para que eu louve o seu nome. É um socorro que está sendo pedido para quem fez a alma. Para quem conhece, Conhece a alma. né? Essa estrutura. Por quê? Porque o homem não tem estrutura para tirá-lo de lá. Exatamente. Entendeu? Então, para deixar bem focalizado mesmo, a depressão é algo que realmente deve ser tratado e leva um pouquinho de tempo. No grau da espiritualidade, eu sei que vocês vão chegar lá, eu vou deixar vocês fazendo as perguntas e eu vou respondendo. Estamos descendo. Existem dois grupos de doentes da alma, né? Os que admitem e os que ignoram. E entre os que admitem também existem dois grupos. Os que admitem e nada fazem para mudar a situação e os que admitem e buscam ajuda. Chegamos lá onde tu queria. Tu tá ansiosa para falar desse negócio aqui. Os que buscam ajuda geralmente fazem buscando na psiquiatria, certo? Certo. Outros na espiritualidade e outros na religião. Bora falar desse assunto aí? Bora. Então, bora. Os que buscam lá na psiquiatria. Na área da psiquiatria, que eu acho que é muito bom também, e eu conheço alguns psiquiatras que são ótimos, eu tive um psiquiatra que eu descartei a possibilidade de fazer uma segunda consulta, porque a gente tem que sempre procurar aquilo que eu disse aqui, aqueles que são espirituais. Então, existem psiquiatras que eles consultam a Deus para poder fazer qualquer coisa na vida deles. Assim como existem pessoas que são psicólogas e que sabem muito bem que antes dela colocar a psicologia na mesa, ela tem um Deus que conhece muito mais profunda a psicologia, a ciência, a neurociência, a psiquiatria do que ela. Né? Então, Deus está acima de todas as coisas, e todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Glória a Deus Então, por vamos embora isso. para a psiquiatria. Psiquiatria boa? Boa, porque ele dá o diagnóstico para você. É o que eu sempre falo para todo mundo aqui. Tem gente que fala assim, eu só lido com isso se for com Deus. E tem gente que está passando 1 ano definhando, 2 anos definhando, sem dormir. Eu conheci uma mulher que ficou 6 meses sem dormir. É os que admitem aqui não quer ajuda. Sem dormir. Não vou. 6 meses. Trouxe Menina, problemas neurológicos para ela? Tu passou uma noite sem dormir, tu pensa 6 meses, minha amiga. Agora imagina, 6 meses sem dormir. Meu Não vou. Deus, meu Teve que romper. Deus. Por quê? Por que eu fui atrás de um psiquiatra? Eu precisava encontrar meios e soluções em tudo hoje para poder falar. Porque assim como uma pessoa toma um remédio que é para o estômago, existe remédio que vai funcionar no sistema cerebral. E ele vai fazer o quê? Ele vai deixar a pessoa mais calma, ou ele pode ajudar essa pessoa a dormir. Então, foi o que eu fiz durante um tempo. Depois, o que aconteceu? Simplesmente chegou a hora de eu parar de tomar o remédio. Por si própria? Pá! Foi você ou o psiquiatra chegou, né, e falou... Aí entrou minha fé. Por que entrou minha fé? Porque eu passei por aquele tempo, por um propósito de Deus, que para algumas pessoas que é loucura, mas a gente tem que falar sobre isso aqui, porque cada um tem uma ideologia. E dentro da igreja, assim como existem os puritanos, luteranos, existem os pré-tribulacionistas, os tribulacionistas, a gente tem que falar nisso aqui, existem pessoas que têm formação na mente do que é a depressão. A depressão é algo diabólico. Entrou na depressão porque o diabo tá nela. Desse Entrou na depressão porque o menino é endemoniado. Bora lá. Desse Então jeito. Elias foi? Porque eu não sou melhor que meus pais. Por favor, tira a minha vida. Ok?
Então, Davi vai chegar, Senhor, a minha alma está angustiada ao ponto de morte. Meu Deus. Então, quer dizer que era louco? Que esse homem não tinha Deus? Tocava a harpa e o demônio que estava em Saul retirava dele. Era um tipo de homem que foi segundo o coração de Deus. Agora, porém, então a gente olha para essa situação, a gente vai ver que homens e mulheres de Deus estavam angustiados. Paulo vai dizer assim, ó, e na asa nos desesperamos da vida. Meu Deus. Nos desesperamos. Crise existencial. Então a gente olha para Elias, crise existencial. Olha para Davi, crise existencial. Olha para Paulo, aquele momento, nos desesperamos. Quando desespera, é porque soluções não chegaram. Então tem coisa que é insolúvel. E vamos respeitar tempo e propósito que Deus age na vida das pessoas. Porque se eu não estivesse aqui para contar um testemunho, tinha mãe nesse exato momento dizendo, então eu tô com um monte de demoniado em casa. Desse jeito. Então quer dizer que 260 milhões de pessoas no mundo inteiro passando por um processo cognitivo, né, que traz aí filhos, pais, mães, casamentos que estão sendo destruídos. Então quer dizer que é tudo? Não. Tem uma base. Aconteceu. Assim como aconteceu comigo, 2 anos e meio sem comunicar, sem falar, sem buscar ajuda, chegou o momento de eu buscar ajuda para entender o que é, porque eu só apaixonei pela área e hoje falo sobre ela porque eu encontrei um profissional. Glória a Deus. E encontrei uma profissional chamada a doutora Vandiele, que é uma ótima psicóloga, resumindo, e encontrei um psiquiatra que foi corajoso de me confrontar. Ah, então você trabalhou com os dois. É. Então foi dois. Dois. Foi psicólogo Durante e 2 psiquiatra. meses a psicóloga. Só fazer uma 2 pergunta meses. aqui. 2 anos e meio, aí que foi procurar Ajuda. E uma ruim, ajuda. e ruim, viu? Aí cantando e pregando, eu saí de dentro de casa, Mesmo que você dava cantando e conta pregando. ainda. Não Pastor saía para lugar Jaqueline. nenhum, a não ser igreja. Qual o motivo que a irmã não procurou ajuda? Assim, para que nós possamos É, cara. identificar, né? Ótima sua Porque pergunta. demorou, Obrigado, né? pastora Demorou Débora. 2 né, anos e meio. 2 anos e meio. Eu falo isso, assim, daqui a pouco vai chegar a hora de falar. Eu tive um testemunho na minha casa. Uhum. Só que eu não sabia como ajudar. Então, muitas vezes eu julguei. E não foi pouco. Eu falava, misericórdia, isso não pode. Porque nós somos crentes. É. E eu Os falava, bambambam. Jesus, que obra. Super homem, super mulher. Não pode ficar doente, não pode acontecer nada. Então não use óculos. Então não tome remédio para hipertensão Né? arterial. Porque tem gente que vai ser arrebatado, então vai mesmo morrer e vai continuar com problema no coração, não vai receber cura. Desse jeito. Né? Então nós temos uma visão muito difícil sobre a depressão porque ela não é concreta. Ela é subjetiva também, ela está na alma. Então, tem gente que trata a alma como um processo, então é loucura. E antigamente chamava prostração ou melancolia, ou seja, dificuldade mesmo de Tristeza, sobreviver. né? Eu era menina, não Profunda. lembro de ouvir falar. Fulano morreu de tristeza. Vocês lembram disso, gente? Fulano morreu de tristeza, tadinha. Era tristeza. Boa sua pergunta. Então, vamos embora lá. Como é que eu fiz? Eu me lembro muito bem o dia que eu falei para minha sogra. A minha sogra disse assim, fulana de tal tá com depressão. Eu disse assim, falta de buscar Deus. Oi, Olha. Brasil. Olha, escuta isso, gente. Então, Não tô Deus é sozinha? testemunha entre nós. Minha sogra deve estar vendo aqui que a nossa querida Aparecida, meu esposo, evangelista José, Deus abençoe você. Amém. E com certeza ela lembra desse dia. Mas eu recordo muito ela. Eu disse, falta de Deus, ela tem que ir pra igreja. O que aconteceu? Eu esqueci dos 19 para os 20 anos que eu tentei suicídio e vivi o mesmo grau de melancolia, né? E infelizmente passou o tempo, pouco tempo, engravidei do Miguel e começou o processo. Meu Deus. O que acontece? É o seguinte, se alguém descobrir que eu estou nessa situação e se isso for depressão, vai pensar que eu estou com demônio. E eu sou missionário, não posso, Olha, tá vendo? Vai cair no descrédito. Olha o peso. né? Aí chegava na igreja, cantava, pregava, Deus usa, porque o compromisso de Deus é com as ovelhas, é com a igreja, voltava para casa arrebentada. Sou forte. Eu sou forte. Hã? Aí o que acontecia? Meu Vamos lá, Deus. vamos pegar pesado Só- agora. Minhas pastoras amadas, Meu Cristo para Deus. todos. Vamos todas Né? anotar Anotem. todos passo a passo. Meu Deus. Para identificar, porque nós somos fortes. Somos. Filhas do nosso Deus vivo, mas nós precisamos de ajuda. O ano do cuidado, hein? Então, Meu bora lá. Deus. Temas. É, isso aí. Aí tá. É a Bambambam da Jaqueline, pode não, tá gravando agora o segundo CD do Pode Não. Como é que pode uma coisa dessa? A menina gravando agora e simplesmente com depressão? Não pode. 2 anos e meio segurando o copo com água. O que acontece? Falei, José, tem algumas coisas na minha vida que é de fundo emocional. Eu preciso tratar. Primeira delas, eu procurei ajuda. Procurei pra quem? Chamei os 2 pastores meus. Pastor presidente, pastor William da Então tu Silva. foi logo pra religião. Vambora? Pastor William, meu pastor, chamei o pastor vice-presidente na época, que hoje é o nosso atual pastor, o pastor William Júnior é o nosso atual pastor, e o pastor William da Silva jubilou. Chamei os 2 lá em casa e disse, ó, é o seguinte, a minha depressão foi muito forte, e por causa de algumas pessoas que envolveu nesse processo meu, que eu passei por uma perseguição muito grande na minha cidade,
muito grande. Quando eu cheguei na minha cidade, infelizmente, vocês sabem o que é isso, as irmãs sabem. O que é você chegar no lugar e às vezes ter pessoas que fazem o que você faz, e às vezes pode brotar um ciúme. Só que isso virou mal. Um malzinho que eu não quero falar um nome aqui para ninguém pensar que eu tô puxando as coisas para mim, certo? E eu passei por uma perseguição muito grande dentro de Jaraguá. E a minha vontade era de ir embora, não tinha jeito, e eu generalizei o quadro, que é o mal do depressivo. Então, bora que nós vamos falar grosso modo aqui para Escuta entender. isso aí, gente. Tá? É assim. O Escuta depressivo, ele vira um egoísta, por quê? Não é porque ele quer, é porque ele vai colocar todo mundo dentro do copo. O pastor não gosta dele, a mulher do pastor não gosta, ninguém gosta de mim, ninguém olha pra mim, ninguém me quer. Meu Deus, é desse bora lá. jeito, meu Porque Deus. agora nós vamos sair fora da teoria, desliga tudo, que a gente Meu vai entrar agora Deus. porque é necessário. Porque a sujeira tá lá dentro. Por quê? Porque a depressão, ela vai puxar um abismo pra dentro de outro. A angústia, ela é sufocante. Ansiedade e o estresse, junta tudo ali, imagina o corpo dessa pessoa. Nossa. Ela, o que ela não vai liberar? Ela não vai liberar serotonina e dopamina, que é fundamental para a gente poder ter alegria, ok? Então você não come ou você não quer, você não sente vontade de viver, porque você não tem isso na sua vida. Hormônio de prazer, hormônio de felicidade. Então aí lá vai. A Jaqueline não pode passar por isso, porque se ela passar, ela vai ser dada como uma doida aí na rua e ninguém vai chamar ela para poder Olha a pregar. cabeça da pessoa doente. Então Tá chama o vendo? pastor. Pastor, Meu vem aqui, Deus. posso. Quando eles entram dentro da minha casa, o céu de bronze já começa a clarear. Porque na hora que eles entram dentro da minha casa, eu já caio num pranto. Primeira coisa que eu faço é falar, pastor, me perdoe em nome de Jesus. E eu preciso que o outro pastor também venha também, porque eu preciso pedir perdão. Porque eu generalizei todo mundo, coloquei todo mundo dentro do copo e acho que todo mundo é igual. Ok? Pedi perdão para meus pastores ali. Eles nem, acho que nem entenderam muita coisa, certo? Só sei que eu pedi perdão e fui atrás de uma pessoa. Fui atrás de uma pessoa que, eu vou falar uma coisa pra vocês, mas a minha vida complicou. Meu Jesus amado, por causa dessa pessoa, Mais abençoada, crente, Deus. Peraí, mas pessoa você de foi Deus. buscar Meu Deus. ajuda? Fui pra buscar perdão. Antes de vir, Fui antes buscar dos perdão. psicólogos e tudo aí. Você Fui buscar foi... perdão. Meu Deus. Porque, na verdade, se eu olhar pra desestrutura que aconteceu na minha vida, veio dessa pessoa Meu quando eu Deus. cheguei em Jaraguá. Certo? Ciúmes, algumas coisas derivadas. E eu tive que E a atrás. irmã não detectou Não. hora nenhuma. Fiz a coisa certa em buscar a ajuda dela. Por quê? Porque eu não tirava a bola de peso do meu pé. Eu ia comer, a pessoa estava na minha mente. Eu ia dormir, a pessoa na minha mente. Falta de perdão. Falta de Né? perdão. Por quê? Porque depressão faz isso. É aquele que fica aqui, né? Eu Exatamente. vim de um complexo de inferioridade terrível desde pequena. Ó. Eu não dava certo com as minhas amizades. Todo mundo pisava no meu pé. Entendeu? Eu lembro que a minha mãe falava assim, Jaqueline, tem 2 colegas suas que passam todo dia de manhã, você vai pra escola com elas corriam de mim, Olha. né? Então, assim, eu não tive sucesso com as Jaqueline, você é uma amizades. pessoa difícil, hein, Jaqueline? Uma pessoa, não tive sucesso nas amizades. Não, meu Deus. E, Aí já criou um bloqueio, né? né, gente? aí Já criou um bloqueio, porque não teve essa deficiência. Então, mas isso tudo vindo de um lar disfuncional, certo? De A todas as raiz, coisas. Né? A raiz. Pensa aí comigo para você ver uma menina que, né, passou por tudo que eu passei, viveu tudo que eu vivi, presenciar tudo que eu presenciei. Meu Deus. Então, quantos milhares de pessoas estão me vendo e se identificando nesse exato momento? Exatamente. Emocional devastado. Devastado. Então, vamos lá. Passou por isso. Totalmente. Primeira coisa que eu fiz, então, pedir perdão. Pedir perdão. Pedir perdão para essa pessoa, que eu não quero ficar especificando muita coisa aqui para não trazer nem Claro, nem notoriedade. precisa, nem precisa. E foi muito bom para mim, porque o céu abriu. Ó. Então, quando aconteceu isso, o José falou, agora é de fundo físico. Vamos Então, correr atrás. então, José é o vamos- seu esposo. É o Meu esposo. Vamos frisar pro pessoal de casa entender. Então, você se detectou e viu onde estava a raiz Uhum. e você buscou resolver por si. Perdão foi a Primeira primeira coisa. atitude. Quem está em casa, Escuta entenda. isso aí, gente. Primeira coisa que você tem que entender, você se perdoa. Quando você se perdoa como uma pessoa que tem depressão e você fala assim, eu tenho depressão, você está colocando em cima da mesa uma coisa para Deus resolver, tá? Deus vai resolver. Então Deus vai começar a te dar um mapa de tudo que está errado na sua vida, de fundo emocional, para você correr atrás para Olha poder só. Forte, hein? resolver. Forte. Então tem Anota, gente que tem gente, Deixa eu te anota. falar. A maioria das pessoas hoje doentes dentro da igreja é porque não perdoa e toma Santa Ceia. Eita! Misericórdia. A maioria. Então, a Jaqueline, nós estamos falando com o povo do mundo, também o povo do mundo aqui, que tá aí, que bebe cachaça, que vive na prostituição, que vive na masturbação, na pornografia, no adultério, promiscuidade. Eita, Deus. Você tá com depressão, pode ser um desses fundos aí. A pessoa que é crente está com depressão dentro da igreja, pode vir de uma bancada de coisa que aconteceu, deixa lesões para ela, trauma, ela precisa perdoar. Você precisa perdoar tudo que aconteceu no passado. Perdoa Deus. sua família, perdoa seu pai, perdoa sua mãe. Olha o caminho. Meu pai não teve uma vida muito boa com o Forte, pai gente. dele, né? A minha mãe foi abandonada pelo pai, Meu Deus. né? Quando foi pequena. Então vamos entender o que aconteceu e perdoa. Processo de perdão traz cura. Ô, E você glória. você é curado para Que poder lindo. curar.
Ok? Então, o primeiro processo que eu fiz foi esse. E Perdoar. depois eu fui tratar a minha bioquímica, que está aqui dentro, que era necessário. O corpo estava todo cheio de mazelas. Pastora, Cheio. Pastora Jaqueline, no todo o seu depoimento aí, nesse seu testemunho, eu consigo ver claramente no início, quando a pastora falou que a primeira coisa que você fez foi buscar o perdão, né? Foi um encontro. Eu ligo muito com o que nós aprendemos no Salmo 42, quando Davi estava se encontrando na maior aflição, escondido num buraco, no fim de tudo que ele achava, ele falava consigo mesmo, né? Como ela diz, primeiro se encontrar. E ele dizia assim, por que estás abatida, ó minha alma? Aleluia. E ele dá essa resposta para ele mesmo. Verdade. Espera em Deus. É uma depressão de Aleluia. alma e ele Né? prega para a sua própria alma. Existencial. Ele está pregando né? para a sua E própria alma. naquele Por quê? momento ele se encontra primeiro com Deus. Quando a pastora falou que ela foi primeiro buscar lá em Deus, né? Lá na igreja, procurar primeiro lá com quem estavam seus confrontos, com quem estavam suas tristezas, liberação de perdão, eu concluo, pastora Jaqueline, que, mais uma vez, eu vejo que o texto de Hebreus 4:12, ele é o primeiro remédio para qualquer pessoa, Aleluia. para depressão, para ansiedade e Oh, qualquer outra, aleluia. quando ele diz assim, ó, Verdade. a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. lindo. Aleluia. Oh, e das glória. juntas, E das e, juntas e medulas. E é Acho apta lindo. para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Verdade. Lindo. Eu quero dizer para as irmãs com pouca experiência que tenho, mas a Bíblia nos ensina e nos orienta que para esse tipo de desconforto, né, na saúde em relação à ansiedade e depressão, eu indicaria, e faço isso com muita certeza, para qualquer pessoa que tem esses transtornos, ele buscar, sim, profissionais da área. Exatamente. A medicina foi deixada, o Senhor deu Pra sabedoria isso, né, para pastor? homens comprometidos, né? Na Concordo. psiquiatria, na psicologia, mas está aqui. Todos esses remédios vai funcionar, Uhum. vai, ele vai te ajudar. Ajudar. Muito Vai bom. te ajudar Excelente. muito. Isso aí. Mas eu vou dizer para você, meu amigo Que cura, ouvinte, Deus. que quem cura a alma Oh, e o aleluia. espírito. Não adianta É procurar, Deus. vai procurar, vai procurar. Aleluia. Inclusive, pastores, eu conheço o testemunho de um pastor, né? Não vou citar nomes, e ele teve problemas na família, né? Se divorciou, né? E ele caiu em uma depressão muito grande, muito profunda mesmo. E chegou a ponto de todos os médicos, a equipe médica que estava com ele, chegou para ele e disse assim, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou um psiquiatra, eu sou um profissional da área, você veio procurar certo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Todo medicamento que eu vou te passar, que eu vou te recomendar aqui, vai te descansar, vai te melhorar. Mas o único que pode curar é Deus. Ai, que lindo. Se você tem um pastor Glória de a confiança, Deus. procure O profissional pastor. falando O profissional isso. Que falou para ele. lindo. Eu quero testemunhar isso, o nosso pastor nacional Glória a sabe Deus. disso. Que o pastor Gilmar foi o pastor que ele procurou. Glória a Deus. E o pastor orou por ele Glória a Deus. naquela Olha que noite, lindo. naquele momento, e dali para frente ele se tornou, né, uma Que nova lindo, pessoa. que É o lindo. que a palavra O que de a Hebreus palavra 4:12 está dizendo. É o único que pode É o único, penetrar único. na alma. E, no engraçado, coração, pastora, no pegando esse gancho aí, às vezes alguém vai se identificar, eu com a liberdade, a Nara Hélia, ela passou por um quadro de depressão tremendo antes de encontrar Cristo. Nerópolis tem uma passarela, vocês já passaram por lá, ela subia inúmeras vezes naquela passarela e ficava imaginando, vou pular, vai resolver o problema da minha família, do meu marido, dos meus filhos, eu vou me acabar daqui. E um dia o marido dela, e ela já em tratamento, algumas, se eu não me engano, e o marido dela falou, não, vamos fazer o seguinte, nós já vamos numa igreja. Que igreja você quer ir? Ela não queria ir em nenhuma. E aí ele disse, não, nós vamos andar a Nerópolis inteira. A igreja que vai parar na porta, que você falar, eu quero entrar, a gente entra. E aí ela saiu pela cidade. E uma igreja que ela sabia que ele não entraria, que ele não gostava.
Foi a igreja, olha o tanto que é gostosa. Ela disse, essa aqui eu quero entrar. Ele falou, então vamos entrar. Quando ela entrou, o marido, quando ela entrou, a igreja pequenininha, ela conta. O Espírito Santo encontrou ela de uma tal forma lá dentro, porque o que o médico não fez, o que o psiquiatra não fez, Deus encontrou ela ali. E foi um processo de cura depois daquele ali que ela passou. Então, Deus Você também. falou algo correto né? aí, um processo. Deus também, exatamente. Existe um processo, como houve com a Com a pastora Jaqueline. Jaqueline. Aí eu usei a fé, né? Exatamente. Aí eu usei a fé. Vai chegar o momento. Só que eu penso que essas etapas, elas têm que serem vencidas. E respeitadas. Degraus, Vencidas né? E respeitadas. Degraus. Porque eu vou falar, claro que não vou falar nome, né? Mas eu conheço pessoas que, assim, ela não conseguiu passar. Olha aí, pelo Mas degrau. dentro da igreja, continua, perdão, né? Os pastores, ninguém me entendeu. E eu vejo que ela toma o remédio já tem 4 anos. Olha. 4 anos, assim. Claro que é uma necessidade, é o Lógico, tempo, tem que ser lógico. respeitado e tal, mas tem a questão do querer. Jesus. Foi o que aconteceu, né? Foi no... Eu quis. Eu decidi. Foi a fé. Eu não Tem que suportava querer. mais. Colocou a fé em Entendeu? ação. Davi aqui, tá muito claro. Ele mesmo pregava pra ele. Ele pregava Então, pra própria alma. Senhor, assim, me ajuda Me ajuda. Espera em Deus. né? Eu a sair disso aqui. Então, são processos. Processo. São processos. Processo. Eu penso assim que as pastoras Decisões. têm que entender e identificar cada situação. Porque, gente, assim, são pessoas que sofrem demais. 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 E esse julgamento, assim, eu ia até te perguntar, pastora, que eu fiquei curiosa. Primeiro eu chamei Jesus e falei pra ele, ó, tem algo que não tá bom comigo. O que ele disse? Primeira coisa que até quem tá me ouvindo aqui agora e vendo, eu quero falar pra você que se você lida com alguém que é depressivo, essa pessoa também tem que ter cuidados especiais depois. O José, ele passou uma barra comigo. E eu só descobri a barra que ele passou depois que que acabou tudo. Entendeu? Só depois que acabou Ele tudo. aguentou o tranco. Uau, que aquele não passou. Não foi brinquedo, não. Eu não tenho vergonha Quem de cuida tem que falar, ter cuidado. porque Isso aí. eu fui tratada por Deus, hoje eu tenho alívio em falar. É como se a Davi chegasse e falasse assim, ó, eu adulterei, realmente coloquei um homem na comissão de frente de uma batalha, eu fui um assassino, só que eu pedi perdão pra Deus, ele curou. A mesma forma sou eu hoje, sou muito livre pra falar. Quebrei porta de guarda-roupa, Meu Deus. rasguei a roupa no meu corpo, Meu dentro de casa, Deus. desesperava, eu quebrava as coisas, porque enfim, aquilo que a Nara sentiu, o desespero Aham, e saía, desespero. é ideação suicida que chama, Aham. certo? A conclusão da ideação é o autoextermínio, que é o suicídio, Olha aí. né? Que é o ponto, é o ápice mesmo do, É do o que acha depressivo. que é a solução, né? Vou acabar comigo, Existe a acaba com o depressão resto. leve, depressão moderada e depressão crônica. Meu Deus. A depressão leve, a pessoa vai para a igreja, a pessoa vive. A depressão moderada, ela tem lapsos terríveis mesmo de identidade. Loucura tem hora. E a crônica, ela vai para dentro de casa e fica em cima de uma cama, que é o que a gente vê hoje em dia. Só esse mês eu fiquei sabendo de 4 pessoas que foram internadas em manicômio. E era Meu depressão. Deus. A família não está sabendo tratar. É espiritual, que é uma depressão espiritual, não é uma depressão da alma, não é uma depressão física. A física, Ah, então, você repõe hormônio, peraí. você é curado. Segura. calma aí. Segura aí. Então, tem tipos de depressão. Tem. Espiritual Espiritual, física E e a crônica? e a depressão, a física, a da alma e a espiritual. Não, você falou 3 aí. Como é que é? Não, leve, moderada e crônica. Leve, moderada e crônica. Existem 3 tipos. Eu posso estar sentada aqui com você e ter uma depressão moderada. E estar conversando com vocês e sorrir. E saber que eu tenho? Isso Ou é aquela famosa angústia? Ai, hoje eu tô angustiado, né? Mas é porque é você já totalmente se diferente. identifica, né? É totalmente diferente. Ah, entendi. A depressão leve, você Entendi. consegue sair de casa e Porque fazer seus Porque afazeres. também tem que deixar esse negócio claro, né? Porque pra pessoa que tá em casa lá não É. pensar, nossa, eu acordo angustiada, então eu tô com depressão. Não, então Não, calma aí. angústia. Pera lá. Angústia é uma sensação normal de quem às vezes está passando por uma represária, uma adversidade, uma Uma constância. dificuldade, um peso Ok. da caminhada. Totalmente diferente. Angústias que não vão embora, isso não é normal. Então, a depressão, seja leve, moderada ou crônica, a angústia está aí. A angústia está ali. O que vai desenvolver com o tempo é o não tratamento. Ai, tá vendo? É o não pastora? tratamento. Aquilo que a gente tava falando. É o não exatamente. diagnóstico. Tá Então, vendo? eu, para me entender que eu tive depressão realmente, eu fui no profissional, o profissional fez todas as avaliações comigo. O que é? Estado emocional de apatia, intensidade de irritabilidade, dificuldade na atenção e concentração, a coordenação motora lenta, agitada, perda de autoestima, sentimento de culpa, a ideação suicida. Tá tendo essas coisas, algumas coisas assim, paralela a isso? Se tá tendo,
Pronto, então é isso aí que eu queria falar. A depressão, então, dela vem a síndrome do pânico? Uhum. É? Dela Também. vem, né, pastora? Tem Vamos muito. nomear isso aí? Desencadeia muita coisa. Vamos muitas ajudar o pessoal que está em doenças. casa. Então, a depressão, então, ela é a mãe dos males? Podemos Então, falar bora. assim? Será? Ansiedade, viés, depressão. Pronto, Depressão. então a ansiedade é um gatilho para depressão. Exatamente. Olha, gente, isso é interessantíssimo. Então, Ansiedade, se não eu tô cuidado. num grau de ansiedade muito alto, é um alerta. Alerta. Atenção, meninas, olha, presta atenção. A ansiedade, aquele aceleramento, falta de ar, aquela agonia, é um gatilho Se para não- cuidar. Pastor nosso, um pastor nosso, um amigo nosso aí, muito amigo mesmo, muito chegado. O camarada viu que estava com um transtorno de ansiedade, ele viu que não estava legal, ele foi no médico. Olha aí. Ele foi no médico e falou, eu vou cuidar agora, para não virar coisa pior. Ele fez certo ou não fez? Demais. E tá aí, tomou o remedinho dele, bacaninha, tá nem tomando mais. Ele emagreceu? Emagreceu, perdeu peso, Normal, perdeu. natural, a Mas carne, tá né? bacana. Ok? Tratar aqui, rapaz, ó, tratar aqui, ó. Aí tem gente que assim, ó, minha vida é trabalhar, minha vida é viver esse casamento frustrado, minha vida é eu vou pra igreja. Deixa eu te falar, nem tudo que tá acontecendo com você é necessário você estar dentro. A tempestade, ela acontece, mas você não tem que estar no meio dela. Entendeu? Ela pode acontecer à sua volta. Oxe, nós estamos passando por um momento eminente no nosso país. Tantas coisas que a gente está ouvindo falar. Vai deixar isso entrar? Vai deixar isso entrar? Então tá, tudo bem. Então eu tô passando por um momento agora que é o terror. É o momento crucial da história. É um anticristo que tá vindo aí. É coisas que estão... Vai acontecer. Não, e eu vou deixar de viver? Não, melhor tá por vir. As coisas melhores estão por vir. Então por isso que ela citou aqui, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, Viva e muito mais eficaz. penetrante do que Nossa, qualquer espada esse de 2 versículo é gumes, lindo. penetra até a visão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Meu É apta Deus. para discernir os pensamentos e intenção do coração. O que é isso? Bíblia. Porque ela está indo lá com injeção de ânimo. É bom falar isso porque o ânimo é o agente ativador da fé. Então, Verdade. quem está me ouvindo, psiquiatra é bom porque vai dar o diagnóstico se você está com transtorno ou se você está com depressão. Então, o psicólogo, ele vai te ajudar. E muito psicólogo crente, igual a doutora Vanessa, nós temos a Eu ia nossa falar igreja. agora, a questão do profissional top. é muito pesado, né? Top. né, Gente, amiga? falando em Boa. profissional, eu preciso de falar uma coisa pra vocês. Fala, conta. Nós estamos com um profissional online conosco. Glória a Deus, que luxo. Amém. Lá do Pará. Olha que benção. Psicólogo, assim, eu sou suspeita. Ai, que lindo, glória a Deus. Mambanda tem, amiga. Obrigada pela Nossa. audiência. Olha, não, beijo, que bom. obrigada, Ela- meu amor. Deixou aqui bem claro. Não é genético. Viu? Pronto. Então, assim, quando você vir da Goiânia, viu, Wanda? Você sentar aqui no Né? podcast nosso. Pronto, convidadíssima, Convidadíssima, especialíssima. amém. E, gente, depois eu falo do restante aqui. É muita gente. Pode Pronto. continuar, pastora. E é ótimo, e porque assim, eu sou apaixonada na psicologia, sou apaixonada nas doutoras que eu conheço e que são excepcionais. Doutora Lúcia Regina, Olha que lindo. tem a psicanalista Vera Lúcia, que é maravilhosa em séries também. Eu sou apaixonada nesse povo, esse povo é crente demais. Primeira coisa que a gente vai conversar com um profissional, paz Senhor, você já sente bem. Aí a gente tá em casa. Sempre. Aí você chega, senta com uma pessoa Aí a dessa. gente tá em casa. Vamos finalizar esse negócio aqui pontuando? Vamos pontuar? Então, o gatilho da ansiedade traz a depressão, beleza? Existe assintomáticos? O que a senhora acha? No fundo do seu coração. Bora, Jaque, desenrola esse negócio aí. Tem os assintomáticos da depressão, amiga? Sim. Né? E aí? Como é que ele Não? faz? Como é que ele Sim? desenvolve? Não? Bora, Jaque. A Jaque deixou a gente na ansiedade. Os assintomáticos. Então vamos lá. Todo ansioso, vocês podem prestar atenção que é a pessoa que é ansioso demais, ele traz algum tipo de perturbação. Você pode prestar atenção. Verdade, né? Tem um inquieto, né, pastora Marília? Tem. Ele é inquieto, Meu né? Deus. ele é inquieto, ele é uma pessoa que ele não sabe esperar o tempo para resolver as coisas. Ele é aquele tipo de pessoa assim que tudo que ele vai fazer precisa ser imediatista. Precisa ser imediatista, certo? Então, a gente vai olhar e vai ver que essa pessoa sempre está com alguns problemas, como, por exemplo, eu sento aqui, tô batendo perninha, tô comendo unha, tô arrancando cabelo da cabeça, Meu Deus. né? Tô, como se diz assim, eu não posso esperar as coisas acontecer, elas têm que acontecer do meu jeito. Pra ontem. Ontem, O aconteça imediatista. ontem. Em Meu nome de Deus. Jesus, por favor, traz para mim agora, tem que ser de imediato. Meu Deus, é desse jeito. Então, a pessoa simplesmente ela vive em paralelo a isso. Então, a pessoa que é ansiosa, ela sempre, nunca, ela vai deitar e deixar suas preocupações. A preocupação ela vai estar oscilando no seu pensamento. Ela vai estar no seu vai pensamento. acompanhar ela. Aí vai Meu desenvolver Deus. o que nós chamamos de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. O cérebro não desliga. Meu Deus, Débora. O cérebro não desliga. O Nós temos que tomar motorzinho tá cuidado lá, com esse negócio, amiga. certo?
Sabe o que que é isso? Nós temos que tomar cuidado com esse negócio, pastora Com Marileia. certeza. Pensamento tá ligado no 330, ele não desliga. Desse jeito. Meu Certo? Deus. E ele vai viver no corre-corre da vida Ó. e ele vai todos os dias prejudicar o seu corpo físico. Olha os assintomáticos aí, gente. Meu Aí, o que que ele vai Deus. fazer? Ele vai correr, e onde é que ele vai chegar? Lugar nenhum. Onde é que ele vai chegar? Meu Deus. Vai Lugar chegar, vai chegar. Então, o que que a gente faz? Vamos trazer uma É, balança? chegar no médico. Vamos trazer uma balança? Vocês estão me ouvindo aqui agora. Não vai adiantar, o dia de amanhã pertence a Deus. Basta cada dia seu mal. Verdade. Lançai toda a vossa ansiedade sobre ele, porque Deus tem cuidado de vós. Mateus 6. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. Aquietar ali é deixar Deus fazer. Eita. É deixar Deus realizar. Meu Deus. Então, eu estou vivendo no âmbito de uma perseguição. Deixa falar. Esclarecimento vai vir de Deus. Pronto. Advogado é o Senhor O Jesus. justo não se justifica. Mas eu estou com um problema Meu Deus. financeiro. É processo e passa. Todo problema financeiro, ele vem, mas ele tem que passar. Tem que ir Todo embora. deserto, eles são existentes na nossa vida. Eles vêm para nos aperfeiçoar. Então, eles passam. Para um ser humano que é depressivo, da mesma maneira, as mesmas pílulas nessa noite para tomar, viu? As mesmas pílulas. Agora, uma coisa eu preciso falar para vocês aqui, antes da gente finalizar. O depressivo crônico, ele não vai para a igreja. Ele precisa de alguém para levar ele. Meu Deus. Nós não podemos Olha deixar de falar isso. isso aqui. Ca- Sinto no cai meu aquele coração testemunho, que hein? tem alguém vendo isso aqui. Glória a Deus. O depressivo crônico, ele não tem prazer para viver, ele não tem prazer para pentear o cabelo, não Meu tem Deus. prazer de comer e ele não tem vontade para a igreja. Meu Deus. Como é que a gente faz com uma pessoa dessa? O que, que, Meu vocês, Deus. que vocês acham? Agora a pergunta é minha. O que, que as irmãs acham? Meu Deus. O José colocava a mão sobre mim e dizia, Deus, cura ela em nome de Jesus Cristo. Ele fazia isso uma vez, uma noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites. Ele fazia isso aqui. Como é que a gente faz? Eu vou ensinar para vocês uma coisa aqui. Entra na mente da pessoa. Eita. Entra ensina. na vida da pessoa. Entra. Entra na vida da pessoa. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores e apologetas cristão da atualidade. O príncipe. Eu estou falando de um dos maiores. Eu tenho um monte de livro desse homem. Tá aqui. Ele estava pregando. Uma pessoa dentro da nave da igreja deu um grito fogo. Todo mundo saiu pisando em cima dos outros. Morreu 8 pessoas e 28 ficou feridas. Meu Deus. Uma criança morreu. Ele desenvolveu a depressão pior que existe. A pior depressão que existe. Meu Deus. Ele desenvolveu. Aí Isaac Weswine, ele começou a investigar profundamente a vida de Spurgeon, para saber até onde, que nível chegou a depressão. Spurgeon, aqui, só para vocês terem uma noção, eu estou falando do homem de Deus. Eu estou falando de homem de Deus. Um fator proeminente lutando contra a depressão. Está aqui na página 31 do livro dele. Meu Deus, tá vendo que... A esperança realista em meia angústia. Está aqui. Meu Deus. Podemos começar a encontrar também a própria vida? Será que podemos ter empenho em buscar a vida depois que você quase a perde? É o que está aqui. O significado tão claro de um caixão tão pequeno e alguém que viu a criança morrer. Está aqui. Meu Deus. Está aqui nas minhas mãos e ele diz, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, fomos atribulados. Não foi o apóstolo Paulo que disse isso? Então, Spurgeon também falou sobre isso aqui. Eu tenho nas minhas mãos uma das maiores obras-primas, a depressão que afeta muitas pessoas. E está aqui. Esse homem, ele foi capaz de vivenciar e pregar. Ele falava por metáfora. Ele conversava com o depressivo. Sabe como é que eu chego numa pessoa que tem depressão, pastora Débora? Eu chego nela e disse assim, eu conheço a sua dor. E eu sei que não vai adiantar, me dá sua mão, deixa eu te sentir. Pego na mão da pessoa e fico momentos com ela, igual eu tô com a pastora. Segura na minha mão que eu sei o que é sua dor. Eu não Meu vim aqui, Deus. eu vou ganhando ela, eu vou ganhando ela, eu Que vou lindo, amando ela. glória E a Deus me Deus. põe um amor Glória a no meu coração Deus. sobre aquela vida. Glória a Deus. Vai dar tempo aí, vai dar tempo. Vai. E eu seguro na mão dessa pessoa. E eu sei que a alma dela tá dentro da onde? Glória a Deus. Tire a minha alma da prisão. Cláudio Gama. Aleluia. Está aqui nas minhas mãos. O desejo de ser liberto, muitas vezes, não vai vir de nós. Vai vir de alguém que nos ama. Oh, que verdade. lindo. Porque a pessoa que está com depressão, o que, que ela quer? Eu preciso morrer para matar minha dor. Desse jeito. E a dor dos outros. Pastora Débora, foi isso que eu senti. Santo Deus, que lindo. A vergonha que eu senti era muito grande, porque depois eu olhava Meu para o Deus. guarda-roupa e eu via que o desejo que estava aqui dentro foi realizado em quebrar. Porque a dor era maior, então precisava descontar na porta do guarda-roupa. Mas Meu Deus. ficou depois o resultado. Meu Deus. Então, o depressivo, ele sente vergonha, ele tem uma autocondenação de si próprio, do seu comportamento, dificuldades de relacionamento. É por isso que nós nunca, às vezes, vamos conseguir chegar até eles e ganhar eles.
de volta. Desse jeito. Então, a gente vai viver por eles. O que eu faço? Então, eu vou entrar na ferida dele. Spurgeon ensinava os pastores da sua época a entrar na ferida dos outros. Meu Deus. Porque É amar. quando ele É olhou lindo. para aquelas vidas sendo enterradas, ele olhou para a vida dele lá dentro. Ele falou, eu morri com eles. Que lindo. Eu morri com eles. Aí, então, ele foi entender uma coisa. Eles morreram. Foi um propósito. Ele continuava vivo. Mas ele passou a entender a morte que acontece na vida do ser humano. Qual é a morte? A morte tem interesse por viver. Que lindo. Tem interesse por viver. Então, é o drama. Gente, assim, esse Que momento lindo. Meu Deus. esclarecedor. Principalmente para nós que, né, lidamos com pessoas Verdade. e não tínhamos essa... Essa claridade, né? Porque Essa isso é visão. Verdade. Meu Deus. É ir até lá e ter essa estratégia, entrar na mente, Na mente. né? Sente, Pegar né? na mão, Sente, amar. pega na mão e Através da sente. experiência. Eu posso fazer, Sim, eu posso eu fazer quero- só uma colocação bem rapidinha? Você já viu o desviado, quando você chega nele, é mais difícil de pregar que com uma pessoa que Ixi. não é? O depressivo é do mesmo jeito. Algumas palavras que você vai falar já não vai fazer efeito para ele. Olha aí. Meu Deus. Pastora, Então você ora e ajuda essa pessoa. Que lindo. só complementando a palavra da pastora Jaqueline, eu quero louvar a Deus nesse lindo, momento, que porque lindo. com as palavras da pastora, eu lembrei de uma situação que eu passei com uma jovem depressiva por um motivo muito forte. E no dia que eu fui chamada para, que eu fui ao encontro dessa jovem, ela estava da forma que a pastora está dizendo, as mãos estão frias, a pulsação parece que estava se desvaindo, se acabando. Meu Deus. E quando eu cheguei, pastoras, eu não tive palavras. Eu peguei essa moça pela frente e abracei, botei ela no meu ombro, esquentei ela no meu corpo. Que lindo. Eu esquentei, pastora, trouxe ela assim para mim e disse para ela assim: tu sabe que tu tem um Deus na tua vida. Que lindo. E eu trouxe para ela o Salmo 139, que Davi declara que Deus nos formou de uma forma incrível, Que lindo. tão terrível e maravilhoso. Nós fomos formados para viver. Que lindo. E Ele nos trouxe com o objetivo de louvar, de exaltar. Glória a E naquele Deus. momento eu dei essa palavra para ela. E eu falei muito isso assim, fiquei muito preocupada com ela, orando o tempo todo. E aquilo ali foi passando, foi passando. Eu creio que essa jovem está se recuperando, ao contrário de uma outra que eu falei com a pastora Edilene, que até um tempo desse eu fiquei me questionando, pastora, porque foi uma amiga minha de faculdade, com uma irmã que entrou em processos assim, né? Depressão em graus muito alto mesmo, daquela que já escutava a voz para se destruir. E ela me chamou, né? Sabia que eu era evangélica. Eu disse: tá bom, amada, eu vou atender ela. E um dia ela foi no meu local de trabalho, eu atendi, falei, conversei com ela, dei as primeiras palavras e disse: não, mas não fica assim, você tem uma vida linda. E falei de Jesus para ela. Eu disse: segunda-feira eu vou estar lá com o meu grupo de mulheres, o pastora Jaqueline. Que lindo. Não cheguei a tempo. Não chegou a tempo? Meu Deus. Não cheguei a tempo com minhas amadas. Que triste, meu Deus. Não cheguei, irmã. No domingo, eu recebi a ligação da irmã dela, dizendo que ela tinha tomado veneno Meu Deus. e ficou. E eu quero dizer aqui para as irmãs, nessa declaração, essas duas experiências que eu passei, é para hoje. É para hoje. Pra boa. hoje. É pra hoje. Fechou, hein? Fechou pra com chave de hoje. ouro. Não pode deixar. Pra hoje. Não pra hoje. não pode Meu deixar para outro Deus. dia. Eu fiquei muito Que tempo me lindo. questionando, Senhor, por que eu marquei para segunda? Isso foi numa quinta, por que eu não fui na sexta? Por que eu não fui na quinta depois que eu saí da Deus. faculdade? O que é a Fiquei um dificuldade? tempo, É pastor. De um pra familiar hoje. não conseguir ajudar. Ele não sabe ouvir o depressivo. Então, o psicólogo, ele vai ouvir. O psiquiatra, ele vai ouvir. Então, a gente tem que ouvir a pessoa que está com depressão. Temos que ouvir bastante. Deixa ele falar das suas mazelas. Porque quando ele põe para fora, ele está colocando tudo que é ruim. Verdade, pastora. Essa É. moça, ela não conseguiu abrir e ela não conseguiu colocar o problema dela, sei lá, abrir o coração, dizer o que estava passando, e muito menos a família. Quando percebeu que ela só queria ficar trancada, começou a achar que era só frescurinha, É, porque pensa, que né? era bobagem, que à era toa, chateação. vai passar. Desse jeito.
Mas é verdade isso mesmo. Ai, Nós temos que tratar com o amor. Com O amor com sacrificial. com O que o toque. Senhor Jesus nos ensinou, irmãos. Isto é o verdadeiro, que se você quer ajudar uma pessoa, é dessa forma, como Ai, que lindo. a Glória a pastora Deus. Jaqueline colocou. É pegando na mão, é abraçando, Ouvindo. Cuidando, é ouvindo. cuidando, amiga. É cuidando. Que lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Que Deus. coisa mais linda. E tem forma melhor de terminar esse post? Com as palavras finais da Pode. pastora Jaqueline, né? Concluindo e passando para as irmãs aqui E eu acho a assim, direção. faz as suas considerações aí, minha amiga, e dá aquele conselho assim pra gente levar pra casa. Então, primeira coisa que vocês devem saber, assim como nós temos que estudar política, um pouquinho de cada coisa nesse mundo, temos que entender a nossa alma. Que lindo. Porque a nossa alma, ela é uma briga intensa, porque está ali acoplada todas as nossas emoções. Se você é vencido pelas suas emoções, nunca será dominado pelo Espírito Santo. Então, entenda, você que está em casa, existe sim uma depressão que o diabo, ele pega a pessoa porque se torna vulnerável. Em todas as vulnerabilidades do ser humano é quando ele está, infelizmente, em um momento muito, mas muito ruim, às vezes passando até uma fé que é uma fé mais escabrosa, mais difícil, né? Mas há uma necessidade do ser humano buscar em Deus para poder entender as suas complicações. Então, o diabo, ele pode vir? Pode, ele vem. Ele vem. Você pode ter certeza que ele vem, porque é um momento ápice da vida do ser humano em que ele está oscilando de pensamento, ele está lutando contra os seus desejos mais intensos, contra a sua vida. Então, é um momento que ele tem para tirar a vida da pessoa, ok? Mas entenda, alguém talvez foi estrupado quando foi pequeno, molestado sexualmente, viveu na casa de pessoas que bateu, que espancou, e essa pessoa que cresceu com problemas, infelizmente, depressivos. Então, é saber entender a pessoa, é ajudar essa pessoa, carregar ela no colo, e você não chega no depressivo como se você fosse ali para colocar alguém que está com preguiça em pé. Você vai com uma pessoa que está precisando da sua ajuda, porque ela não tem o cérebro que você tem. Se você fizer uma tomografia totalmente diferente, o coração dela está totalmente diferente. Meu Deus. Vá com Bíblia, vá com fé. Às vezes Deus vai falar assim, não precisa nem abrir, porque você já tem aqui dentro. Oh, Então, aleluia. quando você tem aqui dentro, por exemplo, eu chego numa pessoa e eu tenho para ela, para dar para ela, significa que Deus colocou na minha vida antídotos preciosos para trazer cura para alguém. Então, se eu passei pela depressão e hoje falo com propriedade, não como especialista, porque não tenho formação nenhuma, é porque eu simplesmente entendi que ou eu vencia ela ou ela me vencia. Que lindo. Que lindo. Glória a Deus. Senhor. Amiga, tá difícil terminar, não tá, amiga? Meu Deus do céu. Eu penso que que lindo. nós vamos voltar nesse tema pelo menos aí mais umas 8 vezes. Vamos, né, amiga? Vamos Bora. precisar, porque não deu nem tempo de ouvir as perguntas, gente. Não deu. Meu Porque Deus. foi envolvendo. Vamos colocar se foi uma abertura. Uma Vai ter parte abertura. 2, gente. Vai ter parte dois, 2 em da nome gente de poder. Jesus. Mas eu já vejo que foi esclarecedor. Foi. Quebramos cadeias através desse Glória pódio a aqui. Em nome de Deus, Jesus, glória a eu Deus. É creio. verdade. Tem gente nos vendo aí de vários lugares, quer mandar abraço para todos vocês aí. Tem Isso gente aí. de Falando Jaraguá, Deus abençoe Oh, muito, glória. né? Amém. Essa igreja maravilhosa, pastor Gilmar. Ai, meu Deus do Glória céu, a gente. do Deus. céu. A nossa pastora Raimundinha. Raimundinha Aqui, querida, você chama tá ela pra aqui. mim, por favor? Tá aqui, Cadê a gente, pastora pastora Raimundinha? Raimundinha. Evangelista Aqui, Josiel, vem nos meu amor. abençoar. Inclusive, eu quero recomendar, pastora, o livro do pastor Gilmar, Cura Divina. Eu Que ia falar ele- agora, olha que lindo. Esse livro, Não ele trata muito da tratamento emocional, espiritual, divina. né, física. Então, é cura divina, pastor Gilmar Santos, Que é uma lindo. benção. Eu ia falar agora, o pastor Gilmar tem um livro espetacular. É esse, Tem. que E lindo. E ele tinha sido esgotado, né? Agora tá vindo uma Sim. nova remessa, Olha aí, que eu penso que no mais tardar, dentro de 15 dias, nós vamos Olha ter aí, ó. disponível já. Pra maravilhoso, quem gente, quiser adquirir. maravilhoso. Benção. E deixa eu aproveitar aqui para puxar um pouco. Nós estamos hoje pelo o YouTube, o canal do nosso pastor, né? Pastor Gilmar. Mas você que tá aqui assistindo a gente, vai lá no Instagram, Pode Café, e segue a gente lá, gente. Bora seguir juntas. Nossa pastora Nossa tá aqui, pastora abençoada. linda. Dá pra ver ela aí, dá? Abaixa um pouquinho, Abaixa um pastora. pouquinho, pastora. Você é maravilhosa aqui, nos apoiando. Nos apoia sempre. Fala, pastora. Fala algo para as mulheres que estão aí. Cumprimenta. Boa noite. Nossa pastora é intercessora.
É muito bom estar com essas meninas. Aqui, Que ó. o Senhor continue abençoando. E Amém. a palestra foi maravilhosa. Eu estava ouvindo Glória aqui, a foi muito Deus. linda. Que o Senhor continue usando vocês. E Amém. que essa palavra possa fazer efeitos em cada coração que Amém. precisa, que Glória a venceu, que Deus. está vencendo Amém. Glória a essa Deus. enfermidade do século, né? E o Senhor É. continue abençoando. Que Eu lindo. sou testemunho vivo dessa Verdade. cura. Glória a Mas Deus. que o Senhor continue dando vitória para cada um. Amém. Glória a Deus. Glória a Obrigada. Deus. Pastora linda. Obrigada, pastora. Glória a Deus. Ela é apoiadora, gente. Ela fica Sim. assim, quietinha, mas eu vou falar pra vocês, a presença dela é um peso maravilhoso espiritual para presente nós. pra É um nós. presente espiritual maravilhoso para nós. Nós chamamos, viu, pastora? A senhora é muito Obrigada, linda. Deus abençoe. Obrigada, pastor, pela presença, tá? Nós vamos encerrar agora. Dá para ouvir aí agora? Melhorou? Deu. Suas considerações, pastora Marileia. Pronto, eu quero dizer para todos os nossos ouvintes, nossos pastores, que esse foi um momento especial, né? Lindo. Maravilhoso que o Senhor nos permitiu. Eu me sinto grata por esse projeto que o Senhor nos agraciou, né? Eu me sinto agraciada por Deus, por nós estarmos iniciando esse projeto. E convidando a todos vocês ouvintes a participar conosco. E aproveitando também, não sei se minhas pastoras vão falar, mas a minha fala é agora, eu queria já... Diga tudo. Vou dizer tudo logo. Eu quero parabenizar todas as mulheres, mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas pelo nosso dia na quarta-feira, que é o Dia Internacional da Mulher. Uhul, Né? hein, gente? Glória a O Deus, mês mais gente. lindo do ano. gente. Parabéns para nós. Mulheres, seja livre, seja leve, Oh, glória a Deus. aleluia. Seja você em Cristo Amém. Jesus. Um Glória. beijo no coração de todas. Obrigada, Que pastora lindo. Marileia. E a gente é barulhenta, né, minha amiga? Só um pouquinho. Que coisa linda. Eu quero deixar aqui meu abraço também para todo mundo que está acompanhando. E tô vendo aqui, gente, vocês são maravilhosos. Tem gente aqui presente, comentando. Pessoal de longe, que Deus abençoe vocês. Segue a gente lá na rede, que eu tô puxando mesmo desse negócio, viu, gente? Segue a gente lá. Pode Café é um projeto assim que saiu do coração de Deus, desceu o coração da pastora Débora, Amém. alcançou o meu, alcançou o da pastora Marileia e vai ser um certeza. ano extraordinário, né? Amém. E eu vou dizer um negócio para vocês, gente. O que a gente mais necessita agora, nós aqui, que estamos aqui em linha de frente, é de intercessão. Intercedam por nós para que esse projeto alcance ainda mais longe. Que o Senhor Verdade. alcance ainda mais vidas, que alcance ainda mais mulheres através de nós. E você que ouviu essa mensagem aí, esse pod, essa conversa, esse bate-papo maravilhoso, guarda no teu coração aí que Deus cura sim, que Deus restaura a alegria sim, Amém. mas que às vezes você vai precisar também de alguém para te ajudar. E eu vou dizer um negócio, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Viu? Que Deus abençoe Glória a vocês. Deus. Um beijo pro meu maridão. Pode mandar beijo pro Pode, marido? Pode. Um beijo, meu amor. Eu te amo muito. Que Deus te abençoe, pastora. Amém. Conta comigo, tu sabe, né? Tamo junto e misturado. junto. Deus te abençoe. Irmãos, então vamos, né? Eu tô tão feliz. Não, Deus é lindo. Eu tô sem palavras. Eu tô com umas 3 mentoras aqui. Débora, fica calma, tá tudo bem. Eu acho que eu dei trabalho pra todo mundo, né, Caio? Caio, Thaís, Tadinho, gente, Jedai, produtor, gente, meu muito Deus. obrigada. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Assim, fez toda a diferença. Eu quero louvar o meu Deus nessa hora. Por todos vocês que estão assistindo, por todas que me mandaram mensagem aqui, por todas do ministério, pastoras companheiras, amigas. Muito obrigada, sim, por confiar, né, nesse projeto. Nós estamos juntas. Hoje é essa mesa, mas segunda-feira são outras pastoras do ministério com outro Isso aí. tema. Nós vamos estar aqui toda segunda-feira para a honra e glória do Em Senhor. nome de Jesus. E como a pastora Helene disse, nos ajude, interceda. Esteja conosco em oração. Porque eu tenho certeza, como eu já vi testemunhos aqui, depois nós vamos trazer, né? Foi esclarecedor, irmãs. Lindo. Tem muito mais coisa para esclarecer? Tem. Mas cadeias foram quebradas. Glória a Amém. Para a Deus. honra e glória do Amém. Senhor. Glória a Deus. Eu quero agradecer a pastora Jaqueline por ter vindo de Jaraguá, por ter nos abençoado, por ter se exposto aqui conosco. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Que você continue sendo canal de bênção para tantas pessoas através Glória da a sua Deus. história. Que o Senhor possa cumprir os propósitos dele na sua vida
todos os dias. E que tudo que a irmã passou, que nós sabemos até chegar aqui, irmãos, porque tem guerra. Tem guerra e eu vou falar pra vocês, todos nós aqui passamos. Passamos. Nós somos Meu como dizer, Deus. da Bleia. Meu Deus, somos bleianas. Nós somos da Bleia. Verdade. E eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigada. Que o Senhor continue Obrigada, abençoando pastora você, Débora. sua família. Tá? Você é uma querida. Assim, o ministério te abraçou. Essa já é a terceira vez que tem contato conosco. Você é uma mulher de Deus. Nós te Amém. admiramos muito. Muito Pastora obrigada. Eliane, né? Linda. Muito Deus te obrigada mesmo, abençoe. cada um de vocês aqui, cooperar com um trabalho tão maravilhoso. Não é fácil, a exposição dói. Dói? Dói. Ixi, Não é fácil para mim, mas com vocês aqui, Deus em primeiro lugar, essa galera boa, top aqui, podcast, pode Você café, viu? Pode Pode café. café. curadas para curar. Amém. Quero agradecer Amém. também, pastora Eliane, veio de Amém, Nerópolis, essa mulher fantástica que Deus colocou na minha vida. Lindo. Tamo junto, amiga. Disposta, ela, vamos, assim, desafio é com ela. Às Comigo vezes eu mesmo. falo, meu Deus, será que eu coloco isso aqui para as pastoras? Será que isso é coisa da minha cabeça? A Eliane é primeira. Não, vamos. Pastora Meleia, sim, pode Amém. contar comigo. Do jeito assim, pode contar comigo. Poucas palavras, Você viu? mas tá junto. Firme. Não deixa ninguém sozinha. Isso é bem Não, bom demais, gente. isso é Saber lindo. andar, né? Verdade. Eu tenho vivido assim, o Senhor tem falado comigo. A salvação, ela é individual. Ela é. Mas a jornada não precisa Não ser. mesmo. A gente precisa de Que pessoas. lindo. Nós não Glória podemos a viver Deus. sozinhos e nem fazer as coisas sozinhos. A gente precisa de pessoas. É. Então, para o time ficar bom, Não é? a gente precisa um dos outros, É né? claro. Com certeza. Obrigada, pastora Marileia, por ter Amém, vindo, por ter se obrigada. disposto de imediato. Irmãs, essa rodada aqui é da diretoria, né? É, da diretoria. diretoria. Mas nós temos pastores incríveis que vão estar aqui todas as segunda-feiras, em nome de Jesus. Sim, vai ser Amém. lindo. Quero agradecer a todos vocês que estão aí. Agradecer também, em especial, meu marido, Oh, meu bem, que não me deixa. Às vezes ele fala pra mim, se Deus colocou no seu coração, vai, nega, Deus que tá falando. Eu falo, não, então tá, nega é o jeitinho que ele me chama. o Pastor meu, Marcos também, o Landini. meu também me chama, é neguinha, meu Deus. E hoje, assim, ele me ajudou muito. Já tem uns 3 dias, tem orado comigo, tem abençoado e falado, vai, é o ID, nós sempre fazer. Porque assim, lindo, eu glória a sou- Deus, que lindo. pra falar assim, não faz um projeto disso, eu sou a primeira. Vai falar, você vai ter que aparecer. Eita, um negócio muito. Tal do microfone, né, pastora? Eu não, parece que eu travo, eu não é. consigo. Eu falei, Jesus, eu vou vencer isso. Em nome de Jesus, eu vou vencer isso. E assim, hoje pra mim é uma Amém. vitória, mas pessoal. Lindo. E agradecer todas as minhas amigas que entraram, todos. Eu não vou falar nome aqui, gente, porque Pra não errar, né? Pra não errar, Não né, vou. amiga? Meu Deus. pra não pecar. vou. Mas eu Pra vou não agradecer deixar todas as nenhuma de mensagens fora, aqui. né? Obrigada. Glória a Deus pela vida de todos vocês. E nós vamos encerrar com oração, né? Em Vamos. nome de Jesus, pastor Vamos Jaqueline. Deus, em nome do teu Obrigada, filho Jesus Senhor. Cristo, nosso Senhor, te agradecemos obrigada, por essa Jesus. oportunidade única e singular nas nossas vidas. Obrigada. É o início de um grande projeto Sim, meu tremendo que veio do seu coração para o coração dessas mulheres. Obrigada, Nós te Jesus. agradecemos, meu Deus, Deus. pelo começo, pelo meio e pelo fim. Sim. Alcança Obrigada, essas Pai. vidas onde elas estiverem Alcança agora e mesmo. cura, transforma, liberta, Em nome de restaura, Jesus. renove. Levante pessoas com o coração, meu Pai, voltado a trabalhar, Senhor, meu Deus, de uma forma voluntária, Em nome de uma forma voltada totalmente mesmo para as almas. Senhor, meu Pai, nós precisamos, Assim o Brasil seja, precisa e o Deus. mundo precisa. Assim Nos levante, meu Pai, como a atalaia do nome Senhor, de Jesus. promissoriamente, Em nome do nesse Senhor último Jesus. momento agora da terra, Que nesse lindo, último momento, Senhor. antes do arrebatamento, que a gente possa salvar vidas, porque elas estão aí. Sim, E Deus. abençoa essas mulheres, Em nome de usando-as Jesus, todas as Jesus, segundas-feiras aqui glória. neste lugar. E glorifica Em teu nome nome de através de Jesus. cada uma. Em Que nome de lindo. Jesus. Pastor Glória a Gilmar, Deus. estamos no seu canal. Queremos louvar a Deus pela sua vida. Obrigada pela Sempre. confiança. Sempre. Nós, o ministério todo, te agradece. Nós, mulheres, então, nem se fala. Muito obrigado. E obrigada também por emprestar a sua pastora para estar aqui conosco. Sua companheirinha. Muito obrigada. Obrigada pelas mulheres da sede, assim, que estão online As aqui. minhas meninas também, Vila As da nossas Igreja. pastoras. Muito obrigada, gente. Até a próxima segunda-feira. Eu quero ver vocês aqui de novo, tá? Ô, glória. A paz do Senhor. Paz do Obrigada. Senhor, gente. Tchau. Beijo.